Amém, queridos irmãos, graça e paz. Mais um domingo reunido, né, para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar, né, para Deus falar conosco, com cada um de nós. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite queremos colocar a Tua palavra nas Tuas mãos, dizer para o Senhor muito obrigado por chegarmos até aqui, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Mais um culto, ó Pai, mais uma noite que o Senhor tem nos dado a oportunidade. Te peço, Senhor, que Tu me use como instrumento, Senhor, nessa noite para ministrar aos corações dos irmãos e ao meu coração também, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Esté, né? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu coloquei o título dessa pregação como Quais as nossas produções? O que nós produzimos com as nossas adversidades, né? E a gente sabe, eu acho que todo mundo conhece um pouquinho da história de Esté, né? A gente vai começar no capítulo 1, né? Onde o rei convida a rainha para estar no banquete do palácio, para estar com ele, né? E para ele mostrar a riqueza, todo o poder que ele tinha naquela época, né? E no capítulo 1, no versículo 4, diz assim, ó, o rei chama para mostrar as riquezas da glória do reino e esplendor e excelência e grandeza por muitos dias. Então, ele fez um banquete por 180 dias, né? E a rainha foi convidada a estar no palácio, né? Ele queria mostrar e convidou a rainha. Ali começa toda a história, na verdade, de Esté, né? Porque essa rainha, a rainha Vasti, ela não esteve com ele, ela se negou a estar no palácio com ele, né? E o rei ficou furioso com aquilo, né? Porque foi como que se fosse um desrespeito, foi um desrespeito, era um reino, é um reinado, existe uma hierarquia no reinado, e ela não obedeceu isso, né? Não quis estar com o rei naquele tempo, e ali houve um decreto, né? Lá no capítulo 1, no versículo 20, diz, ó, ouvindo-se o mandato do rei, decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Ele decretou isso porque ele foi realmente desonrado naquele tempo, naquele dia, pela rainha, né? E ela perdeu o seu posto, né? Aí começa toda a história que Deus dá uma oportunidade para Esté de chegar, né, ao reinado, né? Sabemos nós que ele mandou, depois disso, ele mandou procurar por moças, né, para que fosse substituída a Vasti, porque ela o desonrou, né? E aí estava Esté lá, menina pobre, né, sem muita expectativa, não tinha pai, não tinha mãe, foi criada pelo seu primo, né, porém uma menina temente a Deus, uma moça temente ao Senhor, né, conhecida dos princípios de Deus, porém ela não tinha uma estrutura de rainha, né, ela não foi criada para isso, mas o nosso Senhor, ele tira realmente aquele menorzinho para colocar realmente no meio aonde ele quer, num palácio, seja onde ele quer, né? Ele quer que nós estejamos no centro da sua vontade, né? E o que é importante com tudo isso é o que você produz aonde você está. Deus, quando eu vim com essa palavra, o Senhor falava muito disso comigo. O que você consegue produzir? Seja no palácio, seja na favela,
seja vivendo um tempo bom, seja um tempo ruim, o que você consegue produzir, né? A gente precisa parar para pensar. E me veio esse tema porque a gente tem vivido um tempo muito diferente, né? As igrejas fechadas, o povo não está podendo adorar o Senhor como antes, fazer como antes. E o que a gente tem conseguido produzir nesse tempo? O que a igreja tem conduzido, ou conseguido produzir? O que eu e você tem conseguido produzir nesse tempo? E a gente deixa essa pergunta no ar porque a gente vai continuar aqui, né, caminhando por esse livro de Esté, que tanto nos traz lições para a gente conseguir trazer para o nosso cotidiano. E aí, entre essas moças que o rei pediu para o seu súdito ir lá procurar e mandar vir ao reino, Esté estava no meio dessas moças. E no meio dessas moças, ela foi a mais formosa, a que mais encantou, né, a mais bela. E ela foi, né, apresentada ao rei e tudo. E por causa dessa beleza, dessa simplicidade de Esté, ele se encantou. O rei se encantou com ela, né? A amou desde o primeiro dia que a viu, né? E conseguiu se encantar com isso, não é verdade? E aí, o seu primo, no caso que a criou, era seu primo, ele sempre esteve por perto, porém, ele nunca quis que Esté falasse de onde ela veio, né, da sua parentela, né, lá no capítulo 2 já, no versículo 20, diz assim, ó, Esté, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenava, porque Esté cumprira o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Então, ela teve uma ordenança do seu primo e ela não quis, né? Ela obedeceu a ele, ela não quis falar, né, as suas origens, né? E como esse primo estava sempre por perto, né, que diz lá também no capítulo 20, no capítulo 2, no versículo 21, ele ficava assentado, né? Naqueles dias, assentava-se Mardoqueu à porta do rei, né? E ele viu dois eunucos do rei da guarda, Bectã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr a mão no rei Assuero. Então, isso aqui foi uma conspiração que estavam fazendo contra o rei. E Mardoqueu fez isso chegar até Esté, ela conhecer isso, ela saber, ela ter conhecimento que estavam tentando contra a vida do rei, né? O rei fica sabendo, né, através dos contatos que ela fez dentro do palácio para que ele ficasse sabendo, ele fica sabendo disso, né? E esses dois homens são mortos, porém Mardoqueu não é recompensado, ele não teve recompensa nenhuma por isso, né? Ele continuou no seu cantinho lá, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, não incomodando ninguém, a nosso ver, né? Porém, existia um servo do rei também chamado Ramã, né? E ele foi exaltado pelo rei. Aconteceu, Mardoqueu, que foi o homem que falou lá, né? Toda a conspiração, foi o cara que falou, porém ele não foi exaltado por isso, né? E esse servo do rei, ele foi exaltado, o Ramã, né? E teve todas as honras, né? Era honrado e tudo mais. Porém, ele queria ser exaltado o tempo todo, as pessoas se curvavam porque ele era segundo do rei lá, né? Do reinado, e todos se curvavam diante dele, né? Porém, Mardoqueu não. Mardoqueu continua sendo aquela mesma pessoa, não mudou, né? Por causa de homem algum, né? Mas com isso, com o que Mardoqueu fez de não adorar, de não reverenciar, de não estar fazendo questão, para ele era a mesma coisa, não que ele desrespeitasse, mas ele sabia que existia só um,
que era o único digno de ser adorado, né? E ele não se curvava diante desse Ramã. Então, com o coração e os outros que estavam perto e viram que ele não se curvavam, fez isso chegar até Ramã, Ramã ficar sabendo dessa atitude de Mardoqueu, né? E aquilo indignou ele ficou com muita raiva, ele ficou furioso por isso, sabe? Se indignou porque Mardoqueu não o reverenciava. Então ele começou a planejar, né? A chave disso tudo, ele começou a planejar algo que não prejudicasse só Mardoqueu, mas que prejudicasse a toda a parentela, a todos os judeus, né? Dizendo para o rei que havia algo, né? Que havia uma conspiração, né? Que era um povo diferente, né? Lá no capítulo 3 já fala sobre isso, ó. E Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo as leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Então, ele fala isso com o rei, né? Pede para ser escrito um decreto, né? O rei aceita, porque ele diz que o povo não respeitava, né? Não queria cumprir as leis, que era um povo diferente. Porém, o que tinha no coração de Mardoqueu, de Ramã, era raiva, porque Mardoqueu não reverenciava. E ele queria prejudicar todo um povo por isso, sabe? Ele não aceitava aquilo, ele queria prejudicar. Será que acontece diferente, gente, nos dias de hoje? Será que nós não temos pessoas assim ainda hoje? Que tentam prejudicar só porque acham que o povo de Deus age errado, que o povo de Deus está avançando, né? Que o povo de Deus está alcançando o coração das crianças. Será que isso hoje já não acontece? Pessoas perseguindo, tentando nos parar, tentando dizer para nós que o que a gente faz não influencia, né? Que o que a gente faz é errado, porque muitas das vezes a gente tem os princípios de família, né? Os princípios do reino de Deus, né? Vivendo isso, né? Mas a gente não está prejudicando, a gente está trazendo o reino, a gente está trazendo um Deus para reinar, né? Quando você prega, quando você fala de Jesus, né? Quando você pensa em mudança de famílias, né? Ajudando, caminhando junto, você faz isso porque você quer o melhor, né? Não porque você quer prejudicar ninguém. E Mardoqueu não queria prejudicar, ele simplesmente não ia adorar, como Daniel fez também, não foi diferente, né? Não adorava, não fazia, mas não era que ele queria prejudicar, ele tem um rei a cumprir a ordenança. O nosso pai é o nosso rei, e é ele que manda, é ele que tem tudo na sua mão das nossas vidas, né? E ali ele conseguiu convencer tanto o rei que o rei deu um anel, né, para que ele carimbasse o documento, né, para que esse decreto realmente fosse aceito, porque era carimbado pelo rei, né? Então, e essa notícia foi por todas as províncias, chegou até o povo judeu, né? E aí, quando chega diante do povo, todo o decreto, que era para quê? Ele queria que matassem todos os judeus. Ele queria que as crianças, né? Aqui no capítulo 3 fala sobre isso. Ele queria, o que ele queria era que acabasse. Aqui, ó. E se bem, no capítulo 3, versículo 9, ele diz: e se bem parecer o rei, escreves que os matem, e eu porei nas mãos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então, ele queria, além disso, né, enriquecer mais o reino e queria matar, acabar com o povo. Acabar com o povo. Porém,
né? O nosso Deus é aquele que peleja por nós, é aquele que cuida de nós, né? É aquele que está sempre à frente de tudo na nossa vida, né? E aí o povo ficou sabendo, né? Porque chegou esse decreto diante do povo, né? E o povo, como que ficou? A tristeza que veio em cima desse povo, todo o processo que teve, né? E lá no capítulo 4 fala da tristeza do povo. Eu estou lendo os versículos alternados, porque depois, se vocês quiserem ler a história toda, é uma história que me abençoa muito, né? Mas a gente precisa de tempo, de ganhar tempo. Então, lá no capítulo 4, fala sobre isso. Ó. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos de cinza. Então houve uma tristeza no meio do povo, porém eles foram jejuar, eles foram orar, eles foram falar com o Pai, né? É um costume naquela época de rasgar suas vestes, né? E de estar em pano de saco mesmo, e eles ficaram ali, jejuando, pedindo ao Senhor para que Deus pudesse mudar, né? Toda aquela situação, né? E Mardoqueu, ele conseguiu fazer com que Esther ficasse sabendo daquilo, porque ela não sabia, né? O que estava acontecendo. E aí ele faz com que consiga Esther saber do que está acontecendo. Então Deus ele coloca Esther dentro do palácio, tira ela de um lugar humilde, né, de um povo que ela vivia lá no meio do seu povo, e Deus tira Esther e coloca ela dentro do palácio, porque Deus tem um propósito na vida daquele povo, de não abençoar só Esther, mas abençoar todo o povo. Quando Deus te coloca em algum lugar, irmão, seja ele qual for, esse lugar não vai abençoar só você. Esse lugar vai abençoar muitas pessoas. Esse lugar vai muito além de você. Não é só para você ou sobre você. É sobre outras pessoas, né? Então, Deus foi muito mais além, foi mais além, né, do que a gente pensa ou que acha, não é verdade? E aí, ele consegue fazer com que Esther fique sabendo de tudo que aconteceu, de tudo que houve, né, lá no meio do povo. E o que acontece? Ela não podia, irmãos, ir diante do rei sem ser convidada, né? Existe um reino e é uma hierarquia, não é uma democracia, né? Ela precisava obedecer. E ela falou, como que eu vou fazer agora? Porque eu não sou convidada para ir diante do rei já tem 30 dias. E como que eu vou fazer para estar diante do rei? Ele pode mandar me matar se eu for sem ser convidada. E aí, o que ela faz? Ela, com a sabedoria vinda do Pai, ela já manda um recado dizendo para o povo orar, para o povo jejuar. Né? O capítulo está aqui, o versículo está aqui, dizendo para o povo jejuar, orar por 3 dias. Ela pede, né, para que já interceda. Ela falou que ia fazer, ia diante do rei com ousadia. Ela ia diante do rei acreditando que Deus ia mudar o quadro, acreditando que Deus ia fazer alguma coisa, porque ela podia ser morta, juntamente com o seu povo. Porém, ela acreditou. Ela acreditou no poder do jejum, no poder da oração, né? No poder da palavra do Senhor, que Deus podia mudar algo, que Deus podia fazer algo, né? Eu acredito que Deus pode fazer, não, que Deus já está fazendo algo nesse tempo de pandemia. Depende do que você produz. Quais são as suas produções? O Senhor falava muito forte ao meu coração sobre isso. O que você tem produzido? Você tem produzido bênção ou você tem produzido maldição? Nós estamos vivendo um novo tempo e precisamos nos adaptar, né? Essa semana o pastor falou muito de trazer o céu para a terra, viver já isso,
viver o reino de Deus. Será que nós vivemos o reino de Deus? Ou será que tentamos não obedecer ou não cumprir? Né? Você tem uma opção. Você pode murmurar, você pode reclamar da situação. Esther podia fazer a mesma coisa, mas, meu Deus, como que o Senhor permite um negócio desse? É o meu povo. Né? Ela resolveu adorar. Ela resolveu pedir para o povo orar, mesmo sabendo que, ao contrário, ela podia ter uma resposta negativa. E aí ela, com ousadia, ela entra na presença do rei. Ela vai diante do rei. E se o rei esticasse o cedro, ele aceitava a presença da pessoa ali, né? E quando Esther, lá no capítulo 5, fala, né? E sucedeu que vendo, capítulo 5, versículo 2, e sucedeu que vendo o rei e a rainha Esther, que estava no palácio, ele alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. E lá no 3 diz assim: então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino te dará. E disse a Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei Ramã hoje a um banquete que lhe tenho preparado. Então, o que Esther fez? Esther ficou sabendo de tudo que Ramã estava tramando contra o povo, né? Que era o maior inimigo do seu povo. E ela vai com ousadia, ela teve ousadia. Ela foi diante do rei, pediu, falou com ele sobre o banquete que ela queria preparar, né? E não só convidou o rei, mas convidou Ramã também. Chamou ele para a mesa também, né? Chamou para estar com ele também, né? Mulher sábia, né? Mulher que ouviu realmente o que Deus tinha para fazer. Porém, existia um povo clamando. Existia um povo por detrás pedindo ao Senhor. Eu quero te dizer que existe um povo clamando. Existe um povo hoje orando e jejuando para que esse tempo passe. E eu tenho certeza que muitos de nós, com as escolhas que nós fazemos, ou vão sair muito curados disso, ou a gente vai sair muito machucado. Depende das nossas escolhas. Depende das nossas opções. Depende daquilo que você vê hoje, né? Então, ela chegou e falou isso com o rei. Né? Se achei graça diante do rei, eu quero fazer um banquete. E eu quero convidar Ramã, né? E o rei chama Ramã e comunica com ele. Ele sai muito feliz, porque só ele tinha sido convidado pela rainha também. Ele sai muito alegre, né? E só que o que acontece? Quando ele chega, quem está na porta lá do palácio? O primo de Esther, né? O Mardoqueu. E ele não podia nem ver Mardoqueu, ele não podia nem olhar para ele. Aquilo incomodava, aquilo fazia mal para ele. E ele disse, né? Lá no capítulo 5, no versículo 9, ele diz assim, ó. Então saiu Ramã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Ramã Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mardoqueu. Gente, esse homem tinha tudo, ele tinha um reinado, o rei confiou todo o reinado a ele, ele tinha tudo, só porque o homem não se curvava diante dele, só porque o homem não se importava com ele achava aquilo uma afronta, né? E ele quis prejudicar não só ele, mas todo o povo. Quanta injustiça no coração. Quanta injustiça a gente acha hoje no coração do homem, né? Quantas coisas injustas acontecem, né? Então a gente precisa permanecer no lugar de oração. A gente precisa permanecer no lugar de obediência. A gente precisa disso para que Deus mude o quadro, para que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Eu costumo dizer que eu não olho para a vacina hoje, eu não olho para a cura hoje, eu olho para o lugar de obediência. Porque o que tem acontecido é o nosso Deus que tem permitido acontecer.
para mim e para você tirar algo disso, né? Para mim e para você entender o que Deus tem para esse tempo. Deus tem curado muitas pessoas. E a igreja tem se colocado de pé para avançar, aqueles que têm entendido realmente. Então, irmãos, continuando aqui, ele ficou muito feliz e tudo por ter sido convidado pela rainha, mas, né, ele queria prejudicar, ele queria acabar, na verdade, ele queria acabar com a vida de Mardoqueu. E aí ele, em seu coração, conspira com sua esposa e prepara uma forca. Ela dá a ideia de preparar uma forca para Mardoqueu, e ele mede, manda as pessoas fazer essa forca, preparar tudo isso para que Mardoqueu seja enforcado, né? E só que Deus, ele é aquele que não dorme, né? Nessa mesma noite, antes do banquete acontecer, o rei tem uma insônia. E existia um livro, né? Um livro lá no palácio que chamava As Crônicas, onde tudo era anotado, tudo era relatado. E ele manda pedir, ele pede para ver um desses livros. E é trago para ele um desses livros e ele vê lá o escrito do bem que Mardoqueu tinha feito. Olha como que Deus faz. Olha como que Deus faz. Lembrou, né? Ele lembrou do que Deus, do que Mardoqueu tinha feito, né? Do que Mardoqueu tinha ajudado a ele, né? Aqueles homens não alcançar o rei e ele lembra daquilo. E ele fala, esse homem foi recompensado por tudo isso que aconteceu. Lá no capítulo 6, no versículo 3, o rei fala assim, então disse o rei, que honra e galardão se deu isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa alguma lhe fez. Mardoqueu não foi lá falar nada, pedir para ser recompensado pelo que ele estava fazendo, ou pelo aviso que ele deu para o rei. Ele não foi lá pedir, né? Mas trabalho de Deus nisso aqui, o Senhor trabalhou em favor de Mardoqueu. Mardoqueu permaneceu no lugar de adoração. Mardoqueu permaneceu em seu tempo fazendo aquilo que precisava ser feito, né? No lugar de adoração, no lugar de oração, olhando para aquilo que Deus tinha para ele. Não é verdade? Então, o rei pede as vestes reais, né? Para que seja colocado nele, colocado em Mardoqueu. Ele queria honrar Mardoqueu pela atitude dele ter avisado a conspiração contra o rei, né? E aí, quando ele pede para quem, gente? Ele pede para Hamã. Ele pede para aquele que queria matar Mardoqueu. O rei não sabia disso. O rei não estava ciente disso, né? E aí ele pede para ele agilizar tudo isso, né? E Deus mudando o quadro de toda a história. É Deus fazendo o milagre, né? É Deus mudando realmente aquilo que ele tem para realizar, né? E aí, lá no capítulo 6, continuando, capítulo 6, lá no versículo 11, diz assim, e Hamã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então ele teve que ainda perante todo mundo honrar aquele homem. Ele teve que perante todo mundo, né? Eu imagino como que estava o coração de Hamã quando o rei descobrir que eu já até montei uma forca, o que vai ser de mim, né? O que vai acontecer comigo, né? E ali ele foi honrado por causa daquilo que ele fez, não porque ele tinha pedido, mas porque o Senhor conhecia e precisava fazer para honrar ele, né? E aí o banquete que Esté tinha preparado ainda não tinha acontecido, né? E aí Esté, no banquete, né? É chamado lá no capítulo 7, já fala sobre esse banquete preparado, né? E aí vem de novo o rei falando para ela, né?
Lá no capítulo 7, versículo 2, diz assim: Disse também o rei a Esté, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se o rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer o rei, dê-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Então o rei não sabia que Esté era daquele povo judeu. Não sabia. E ela pede isso ao rei aqui. Aí ela, lá no versículo 4, continuando: Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendesse. Calar-me-ia ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem opressor é o inimigo. Este mal, então, o homem opressor é o inimigo, e é este mal, Ramã. Então Ramã se perturbou diante do rei e da rainha, né? Ele já sabia o que lhe era preparado, porque ele preparou algo contra o povo da rainha daquele reinado. E aí, o rei, lá no versículo 7, diz assim: E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então a gente sabe do final dessa história, ele prepara tudo isso, né, para acabar com a vida de Mardoqueu por causa de uma reverência que Mardoqueu não fazia, né, porque Mardoqueu não queria o adorar. E ele ali é enforcado, naquela forca que ele preparou para Mardoqueu, né? Mas eu quero tirar dessa história o lugar realmente, né? O lugar de adoração, o lugar de oração, as nossas produções com a nossa luta, com a nossa adversidade. O que você faz com a sua adversidade, né? O que você planeja, como que você conduz, né, a sua vida diante da adversidade? Será que a gente prefere obedecer, estar no lugar de adoração, né, estar no lugar de oração? Será que a gente quer resolver aquilo com a força do nosso braço, com o nosso dinheiro, com o nosso poder, com aquilo que a gente tem de recurso, né? Será que a gente foge do problema? Será que a gente faz como Jonas? A gente foge, né? A gente vai fugindo do problema o tempo todo, não querendo encarar, querendo se esconder do problema. Qual é a nossa escolha? Será que a gente se lamenta, a gente se faz de coitadinho? Ah, coitadinho de mim, que sou perseguido, né? Que não sou amado, ou que tem um patrão que não me dá valor, né? Será que a gente se faz de coitadinho ou não tem a vida que eu mereço ter? Será que a gente faz? Será que a gente reclama? Ou será que a gente vai para esse lugar de adoração? Eu queria te trazer a pensar comigo nessa noite. Porque se a gente vai para esse lugar de adoração, se a gente vai para esse lugar de oração, se a gente coloca a nossa vida diante do Rei dos Reis, ele vem com a provisão, sem a gente menos esperar, sem a gente menos entender tudo que tem acontecido. Porque a gente não precisa realmente entender, não. Existe um rei e ele é que manda. Ele é que ordena tudo para as nossas vidas. A gente não precisa realmente entender, não. A gente precisa obedecer. E o lugar de obediência que a gente consegue, irmãos, não é fugindo, não é protelando, não é dando de coitado, é no lugar de oração. Ali você consegue receber a resposta do Pai
direto dele, porque ninguém pode resolver os nossos problemas, a não ser o nosso Pai, que nos ama tanto e que cuida de nós. O cuidado dele com Mardoqueu aqui foi grandioso, foi um cuidado maravilhoso, mas porque Deus conhecia o coração de Mardoqueu. Deus conhecia os propósitos dele, né? Deus sabia que ele não queria nenhuma honra, nunca almejou essa honra. Ele só viveu aquele tempo com muita injustiça em cima dele, mas ele continuou com o propósito do Senhor. Não é verdade? Eu estou encerrando a minha mensagem, mas te chamando mesmo a entender o que Deus tem feito, irmão, nesse tempo, né? Deus tem modificado tanta coisa. Satanás tem vindo em cima da igreja achando que fechou a igreja, achando que a gente desistiu, achando que ia nos calar. Como Deus tem feito diferente. Nós temos avançado como igreja. Os irmãos têm se reunido muito mais. A gente tem orado muito mais, a gente tem buscado muito mais para aqueles que querem. Se você quer estar nesse lugar de oração, irmão, Deus vai mudar a tua história. Mas, Cristiane, você não sabe o que eu tenho passado dentro de casa, Deus muda todo o quadro. Se você se coloca nesse lugar de oração, nesse lugar de adoração, no propósito que Deus tem feito na sua vida, Deus muda o quadro. Eu tenho certeza que muda, né? Parece que a gente não vê solução, mas a gente vê um Deus que trabalha em prol do seu povo. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não fuja dos seus problemas. Encare ele no lugar de oração, no lugar de adoração, né? Que as suas petições e o que os seus aonde você, como diz aqui, né, quais as suas produções, o que você tem produzido nesse tempo, seja produção em oração, seja gerado em oração, para que o Senhor possa mudar a nossa história. Tá todo mundo com muita saudade, né? As igrejas têm voltado, mas tem igrejas que não têm cumprido aquilo que tem determinado, tem igrejas que estão realmente sendo fechadas. A gente conhece, a gente tem visto histórias de pastores que estão passando por vergonha porque não têm cumprido aquilo que tem que ser cumprido, né? E a gente precisa ser prudente, né? A gente agradece muito ao Senhor pela nossa igreja entender isso e ser prudente nesse tempo. Precisamos mesmo dessa prudência, nos cuidar, mas a palavra, ela precisa continuar e ela tem continuado. E você precisa estar nesse lugar de oração. Eu te convido a estar nesse lugar de oração e de adoração, para que o Senhor possa mudar o quadro, né? Não da nação, não do mundo, mas da sua vida principalmente. Porque Deus precisa primeiro fazer dentro das nossas casas, porque aí Ele vai mudar a nação. Precisamos saber ter postura nesse tempo, saber aquilo que Deus tem planejado para nós, né? E não adianta, irmãos. Um versículo aqui em Isaías, eu anotei aqui, diz assim, ó, toda ferramenta, Isaías 54:17, diz assim, ó, toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Tudo que o inimigo tem conspirado sobre a igreja nesse tempo, não vai prevalecer. Precisamos estar nesse lugar de oração. Precisamos estar nesse lugar de adoração. Quando Neemias também construía lá os muros, reconstruía lá, né? Veio lá Sanbalate e Tobias para poder tirar ele do propósito. Quantos vêm para tirar a gente do propósito, né? Quantos vêm por inveja, quantos vêm com palavra de desânimo, mas Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Continua, vamos em frente, porque eu sou com cada um de vocês. Eu te chamo hoje para esse lugar de oração. E aqui eu termino a minha palavra, agradecendo a cada um de vocês, dizendo que eu estou com muita saudade de todo mundo, mas que eu tenho permanecido em oração, né, com o Senhor nesse tempo, orando por vocês, com a minha família aqui reunida, e eu deixo essa palavra para cada um de nós. Eu vou estar orando para terminar, né, e agradecer ao Senhor por essa palavra que tanto me abençoou. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo.
Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor ministrou no meu coração. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos encontrado. Porque a peleja não é nossa, Senhor, mas a peleja é sua. Tudo que o Senhor faz para nós é bom, ó Deus. E que o Senhor possa, Pai, falar aos corações. Que essa palavra venha alcançar os corações nessa noite, Pai. Que possamos estar nesse lugar de oração, a qual o Senhor tem nos convidado a estar. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Nos guarde, nos abençoa, Senhor. E que essa semana seja uma semana, Pai, na Tua presença, nesse lugar, Senhor, que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus eu te agradeço.